Hoje, dia 6 de novembro, faz 95 anos em que o Padre Pio foi convocado para a guerra, Primeira Guerra Mundial. Olá, amigos e amigas da Associação Engenharia FIDE, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje no programa Padre Pio. E meu nome é Odair Gutierrez. Bom, meus amigos, salve Maria, hoje estaria fazendo 95, porque foi em 1915 que o Padre Pio foi convocado para a guerra, para o serviço militar, né, em Benevento. Nós já tratamos esse fato, se você quiser assistir com mais detalhes, etc., num vídeo que se chama assim, você entra no canal e procura lá, o Padre Pio serviu o Exército, ponto. Ele desertou, porque tem todo um caso que aconteceu, etc., mas que não vai ser objeto desse vídeo. Mas eu recomendo que assistam esse vídeo mais antigo, porque é interessante para entender o contexto. Então, hoje nós vamos tratar muito mais de como o Padre Pio estava se sentindo antes de ser convocado, quer dizer, como é que ele estava se preparando para uma eventual situação de guerra. E isso nós tiramos do livro do Renzo Alegre, que é um excelente biógrafo, que é do livro Padre Pio, um santo entre nós. É um excelente biógrafo, jornalista, etc. Tem várias coisas interessantes. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está tudo gravando certinho. Bom, então, antes de entrar no texto do Renzo Alegre, eu só quero lembrá-los de... Coloque aí para mim a plaquinha aí, para não ficar repetindo. Como é que você faz para entrar na missa da próxima quinta-feira? Você que não é filho protegido do Padre Pio. Mas você quiser ser filho protegido do Padre Pio, é só entrar na descrição do canal e ver que tem um link ali que você pode inscrever-se. Você vai ver também que, se você ligar para esse número que eu estou colocando aqui embaixo, você não só pode ser um filho protegido do Padre Pio, como também poderá pedir o seu presente grátis, que é o escapulário até dia 17, hein? Lembrando, que é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e do Padre Pio. Então, isso posto, deem seu like, vamos tocar para frente e ler diretamente o texto do Renzo. Ele diz assim: em 1914, deflagrou na Europa o fogo da Primeira Guerra Mundial. Foi até 1918, foram 4 anos. Padre Benedetto, preocupado, escreveu uma carta ao Padre Pio, pedindo-lhe informações, ou seja, se ele conseguia prever como viria a desenrolar-se a situação. O Padre Pio certamente sabia prever, né? Ele tinha o dom do profetismo. Agora, o problema é se ele queria dizer isso para os outros irmãos e se ele não ficava, não ficava com receio de gerar pânico, né, entre os frades, porque nessa hora o governo convoca para a guerra por idade. Fulano de tal não quer saber se ele é padre, se ele é, sei lá, médico, enfermeiro, qualquer coisa assim. Ele convoca, está acabado. Bom, então, a resposta do Padre Pio, embora não explícita, era bastante preocupante. Olha só, imagina o Padre Benedetto lendo estas palavras agora. Ele diz assim: rezemos com confiança ao Pai Celeste pelo bom êxito, porque a situação está agravando-se bastante, e se ele não lhe der remédio, a evolução será terrível. Foi isso que ele falou. Essa é a resposta. De fato, era uma situação complicada, porque a Itália, no início, não estava entrando na guerra. Ela era neutra na guerra. E, às tantas, ela foi obrigada a entrar, etc. Então, era uma guerra que era cheia de situações ainda de incertezas, tal, tinha as alianças, tal país entra, tal outro não entra. Bom, era um caos o negócio. A Itália tentou se manter neutra, depois teve que entrar de qualquer jeito, então o Padre Pio lembrava que a situação podia se agravar. E realmente a evolução foi terrível. Padre Benedetto e Padre Agostino continuaram a abordar esse assunto nas suas cartas. E Padre Pio respondia, demonstrando assim que o seu coração estava muito preocupado com aquilo que estava acontecendo. Ele sabia. Os horrores da guerra me deixam muito preocupado, escrevia ele em 27 de maio de 1915,
a Padre Benedetto, quer dizer, já tinha um ano de guerra aí, né? A minha alma é assaltada por uma extrema desolação. Embora eu tenha me preparado, isso não impediu a minha alma de ser devorada pelo terror e pela desolação. O Padre Pio era um ser humano, né? Ele era santo, mas era um ser humano, então ele tinha todas as reações, né, normais de uma pessoa diante de uma situação dessa, até um pouco agravado pelo fato de ele ter esse dom do profetismo e ele saber qual era o rumo que a coisa estava tomando. Provavelmente, nosso Senhor Jesus Cristo já tinha mostrado isso para ele. A menos que, nesse caso, a gente não tem notícia, ele não soubesse mesmo. E aí a situação fica bem mais complicada. É verdade que essa guerra bendita, olha só o que ele vai falar agora da guerra, hein? É verdade que essa guerra bendita, achei estranho, falei, como bendita? Constituirá para a nossa Itália e para a Igreja de Deus uma salutar purificação. Opa! Aqui a gente então começa a entender por que dos avisos de Nossa Senhora de Fátima, dos grandes castigos, etc. Fala, mas como é que pode? Então, serão castigos purificadores, né? Vocês acham que a gente pode continuar no mundo do jeito que está agora, né? A gente só vê horrores, só horrores no noticiário. Tem horrores que não dá nem mais para citar, porque é tão horrível que eu me sinto mal de tratar aqui dentro desse programa, que é um programa santificado pelo Padre Pio, né? Não. Vocês acham que pode continuar? Esse mundo também não está precisando de uma grande purificação? Aqui está o que ele falava da Itália. Essa guerra bendita constituirá para a nossa Itália e para a Igreja de Deus uma salutar purificação. Despertará no coração italiano a fé que nele estava oculta e como que adormecida e sufocada pelas vontades enfermas. Quer dizer, ele via o fato da Itália entrar na guerra provavelmente um castigo. Ou, como ele dizia, não havia castigo deste lado, só do lado de lá. Aqui havia misericórdia. Portanto, mesmo quando a gente sofre um castigo, entre aspas, a gente está recebendo uma misericórdia de Deus para a gente se modificar, se repensar a vida, etc, etc. Né? Então, olha, a fé estava oculta na Itália e como que adormecida e sufocada pelas vontades enfermas. Será que está diferente hoje? Não na Itália, no mundo inteiro. Será que está diferente? Não é da gente imaginar que pode estar próximo a algum acontecimento desse? Fará brotar na Igreja de Deus, de um terreno quase desértico e seco. A Igreja de Deus, um terreno quase desértico e seco, né? Fará brotar flores maravilhosas. Uma foi ele, né? Padre Pio, que viveu depois até 1968. Mas, Deus meu, antes que isso aconteça, que dura prova nos está reservada. Quer dizer, antes que nesse terreno seco, árido, desértico, brotem as flores maravilhosas, né? Que dura prova nos está reservada. Temos de atravessar uma noite inteira envolta nas mais densas trevas. Nunca a nossa pátria assistiu até hoje a noite semelhante. Ele não está falando noite, talvez, no sentido de escuridão, de trevas, como tem aquela profecia dele, etc. Mas ele está falando de uma noite escura, de uma fase de uma provação tremenda, né, como a Itália nunca tinha visto. 4 dias mais tarde, a 31 de maio, envia uma carta patriótica ao padre Agostino em que afirma estar pronto a partir se for chamado. Olha só, aqui é a carta do Padre Pio. A hora que todos nós estamos atravessando é solene. Até agora, temos permanecido alheios à dolorosa guerra que se tem combatido há já quase um ano.
somos todos chamados a cumprir o penoso dever representado pela guerra, por quem, nestes graves momentos, representa a autoridade constituída e rege a sorte de nossa pátria. Todos devemos cumprir o nosso dever, segundo as nossas forças. Aceitaremos com serenidade e coragem a ordem que nos vem do alto. Se a pátria nos chamar, devemos obedecer à sua voz. Se esse chamado nos impuser duras provas, aceitemo-las com resignação e coragem. São palavras duras, né? Ou seja, o Padre Pio estava atravessando um período de aridez espiritual, mas ele não se lamenta. Olha que interessante. É difícil. Vários de vocês já passaram por momentos de aridez espiritual, que a gente não tem vontade de nada, não dá vontade de rezar, não dá vontade de pensar em Deus, não dá vontade de praticar nada. É tremendo, não dá vontade de ler. Olha, é bárbaro. Todo mundo já passou, eu já passei. Pode ser que tenha algum sortudo aí que nunca tenha passado por um período assim. E já passei até vários, porque essas coisas são cíclicas, né? Deus permite para o nosso bem, para que a gente se purifique também, né? Pelo contrário, ele não se lamenta, mas, pelo contrário, suporta tudo, precisamente por estar em sintonia com a dramática situação da guerra. Aí, olha só, o padre Agostinho escreve para ele no dia 20 de junho, diz assim: Jesus não me permite que nessa hora solene para a nossa Itália e para o mundo inteiro eu tenha de sentir qualquer refrigério espiritual. Não é justo que num período de luto, não tanto nacional, mas sobretudo mundial, haja uma alma que, por não se encontrar no campo de batalha ao lado dos irmãos, possa viver um único instante de alegria. Trata-se, volto ao Renzo Alegre a dizer, trata-se sem dúvida de palavras admiráveis, de nobres sentimentos, mas a realidade é diferente e o Padre Pio sabe bem. Quer dizer, ele sabia que as palavras eram bonitas, mas estava todo mundo morrendo de medo, uma aridez, uma coisa tremenda, né? Para ele, Padre Pio, nas condições físicas e espirituais em que se encontra, a vida na tropa, ainda por cima em tempo de guerra, tornar-se-ia um inferno. Por isso, quer evitar a todo custo esse perigo, cuja iminência presente. Quer dizer, ele sabia que, se fosse chamado, ele tinha que ir, tinha um dever de ir. Mas ele sabia também que as condições físicas dele não eram... ia ser tremendo. E além do mais, em tempo de guerra, junto àquele batalhão de gente lá, nem todo mundo é católico, ninguém vai participar de missa ou vai rezar o terço, né? Quer dizer, tem muita vida de caserna, aquelas coisas, etc., que não seriam nada convenientes para um religioso, principalmente um religioso como o Padre Pio. Está aí essa matéria aí do Renzo Alegre, que eu compartilhei com vocês. Não se esqueçam de compartilhar também com outros, para que conheçam. E não deixem de assistir o vídeo Padre Pio serviu o Exército, porque o que aconteceu? Ele foi convocado, serviu o Exército, mas depois aconteceu uma coisa interessante aí, por onde ele foi diferente. Assistam lá no vídeo, tá bom? Meus amigos, não esqueçam do nosso programa da tarde hoje, graças ao Padre Pio, né, que nós faremos hoje à tarde, às 13 horas, a partir das 13 horas, contando vários fatos e milagres que as pessoas recebem, testemunhos de graças e tudo mais. E eu os deixo agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, até mais tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.